Olá, alunos. Nós, na última aula que nós fizemos, eu apresentei para vocês, então, o funcionamento da câmara frigorífica, né, a partir de seus principais componentes, a função principal desempenhada por cada um deles, além de algumas funções secundárias que são igualmente importantes também, né. Hoje nós vamos começar a mostrar para vocês um pouquinho mais sobre cada componente, falar um pouquinho da função dele no sistema, da negação da função, que é a falha ou defeito, né? Depende se a negação é parcial, a gente vai chamar então de defeito, se a negação é total da função principal, a gente chama de falha, né? E também dos critérios para a seleção desses componentes. Eu vou fazer individualmente cada um dos componentes, então, mas vou começar numa sequência lógica e vamos tomar aqui o nosso compressor como ponto de partida, né? Saindo do compressor, o primeiro componente que a gente encontra após o compressor é o separador de óleo, né? Por que o separador de óleo, só para a gente começar a discutir sobre o separador de óleo, por que o separador de óleo fica aqui, né, depois do compressor, antes da condensadora? Porque neste lugar aqui eu tenho duas condições fundamentais para que o separador de óleo funcione. Ele é um componente mecânico, não tem nenhuma ligação elétrica nele. Então, para que ele funcione, eu preciso, primeiro, que eu tenha o fluido refrigerante na forma de vapor, né? Porque é onde eu não tenho miscibilidade com o óleo, ou seja, refrigerante e óleo podem ser separados mecanicamente, porque o óleo não evapora, então ele vai estar em gotículas, uma névoa, mas ele está líquido, né? E o refrigerante está na forma de vapor. E a segunda condição fundamental para que o separador de óleo funcione é que eu tenho uma diferença de pressão. Eu tenho a pressão de alta da descarga do compressor chegando na carcaça do separador de óleo e eu tenho a pressão de baixa do cárter do compressor saindo do separador de óleo. Então, esse princípio aqui me permite que, estando esse recipiente aqui em alta pressão e o óleo, por ser líquido mais denso, ele vai estar aqui no fundo, né? A própria pressão vai empurrá-lo de forma que ele sobe nesse tubo que está conectado à baixa pressão do cárter e retorna para o cárter do compressor. Então são dois princípios fundamentais do funcionamento do separador de óleo. E nenhum outro ponto do sistema tem isso. Após o condensador, o fluido refrigerante está na fase líquida, portanto está miscível no óleo. Eu tenho a diferença de pressão, mas não tenho a diferença de fase. E antes do compressor, eu tenho a diferença de fase, o refrigerante está na fase de vapor, porém não tem diferença de pressão. Então eu não consigo que ele funcione. Aqui nós temos o separador de óleo. Eu passei para vocês um texto que fala dos princípios que ele utiliza para a separação de óleo. Vamos recapitular basicamente alguns dos princípios. O primeiro princípio fundamental que ele utiliza para a separação de óleo é a diferença de velocidade, né? Por que como é que eu posso explicar para vocês essa diferença de velocidade? Ambos, óleo mais fluido refrigerante, vem pela tubulação de descarga do compressor a uma velocidade praticamente igual, né? Quando eles entram na carcaça do separador de óleo, veja que o diâmetro da tubulação ele é rapidamente substituído pelo diâmetro da carcaça do separador de óleo. O fluido refrigerante, como tem uma densidade menor do que a gotícula de óleo, ele consegue muito mais rapidamente fazer a desaceleração. Já a gotícula de óleo tem uma dificuldade maior, ela permanece acelerada por mais tempo, e isso faz com que, por inércia, ela venha se depositar então no fundo do tanque de óleo. Então, primeiro princípio de separação, mudança de velocidade, né? Segundo princípio de separação é mudança de direção. E o que a gente está falando da mudança de direção? Primeiro, porque além de que alguns separadores de óleo fazem com que forçam a entrada em redemoinho do fluxo de refrigerante mais óleo, ele também tem uma questão importante que a gente tem que observar aqui. Olha a entrada do separador de óleo, olha a saída do separador de óleo. Então o fluido refrigerante, para fazer esse caminho, vai ter que entrar, fazer uma curva de 180 graus e retornar por cima. Fase gasosa é fácil, óleo em gotículas mais difícil, então por inércia ele também tem que depositar no fundo, o óleo tem que ser depositado no separador de óleo. Então temos dois princípios, mudança de direção
direção e mudança de velocidade. O terceiro princípio a gente chama de coalescência. O que é o princípio da coalescência? Observem que no interior do separador de óleo eu tenho uma tela, né? Então o fluxo de refrigerante mais óleo entra por aqui, né? E as gotículas de óleo, né, para elas fazerem qualquer movimentação, elas vão ter que bater nessa tela aqui. Enquanto que o refrigerante gasoso entra, né, vou mostrar aqui que você fica melhor, entra, passa pela tela e sai, mudando de velocidade e mudando de direção, a gotícula de óleo, ao tentar sair, ela tende a bater nessa tela. E à medida que as gotículas de óleo se chocam entre si aqui, elas aumentam de tamanho e aí, por peso, né, elas vão descer também, vão para o reservatório de óleo aqui embaixo. Então esse é o princípio de coalescência. Então nós temos três princípios muito importantes já aqui: mudança de direção, mudança de velocidade, coalescência, e o quarto que eu acabei dizendo para vocês também na explicação da coalescência, que é o choque molecular, quando as gotículas se chocam por turbulionamento, por mudança de velocidade, elas se chocam umas com as outras, formando uma gota maior que vai cair no cárter do separador de óleo. Muito bem, eu falei para vocês que o óleo retorna, né, por essa saída aqui, que está ligada ao cárter do compressor, portanto essa saída aqui está em baixa pressão e essa entrada e saída aqui estão em alta pressão. Como é que ele faz para retornar e não dar curto-circuito de alta e baixa pressão? Então aqui vocês podem ver aqui embaixo que eu tenho um dispositivo mecânico bastante simples, né, que é uma boia. Então à medida que o óleo vai caindo, separando e caindo aqui para baixo, vai enchendo o nível do cárter do separador de óleo. À medida que o nível enche, essa boia vai subir e vai liberar uma agulha, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais fechado na câmera, uma agulha que está aqui, ó, ela baixa, fazendo então, permitindo a comunicação do cárter com o tubo que dá a saída que vai para o cárter do compressor. Tá? Então, um funcionamento bem simples, um equipamento essencial. Eu recomendo, se vocês forem da manutenção em instalações que tenham linha de sucção alta ou que tenham lá, de maneira bem especial, a condensadora mais alta que a evaporadora, que instalem. Que instalem o separador de óleo. É muito importante, principalmente em linhas grandes, né, onde o comprimento da linha pode representar uma perda de óleo no cárter do compressor significativa, até que ele consiga retornar normalmente para o sistema. O separador de óleo é uma máquina eficiente, sim, muito eficiente, mas não é 100% eficiente. Nós vamos ver depois. Nós precisamos ter outras artimanhas para aquele óleo conseguir fugir, conseguir escapar dessa separação, para que ele retorne ao compressor. Então, era isso sobre o separador de óleo. Leia o texto que eu passei para vocês e até o próximo vídeo.